Senhoras, senhores senadores, senhor presidente, nós temos muito falado nesta casa sobre a insegurança pública que paira sobre todos os cantos e recantos do nosso país. E, levando em conta essa questão, senhor presidente, nós fizemos uma proposta de projeto de resolução número 39 de 2017, feito exatamente no mês de setembro, criando uma comissão permanente nesta casa para tratar especificamente das questões relacionadas à segurança pública em nosso país. Temos um sistema bicameral em que cabe ao Senado, como é do conhecimento de todos nós, tratar das questões federativas, tratar das questões relacionadas à União, aos Estados, aqui ao Distrito Federal e aos municípios. Veja, a Câmara dos Deputados tem uma comissão específica para tratar das questões relacionadas à segurança pública. E esta casa não o tem. Por quê? Já que nós dizemos aqui que a nossa preocupação maior é discutir as questões de Estado, as relações dos Estados membros da Federação com a própria sociedade e os municípios. E nós tomamos essa iniciativa em setembro de propor, através de uma resolução, projeto de resolução desta casa, que tem o número de 39, de 2017, que cria a Comissão Permanente de Segurança Pública aqui no Senado Federal. Em 26 de junho, ocupei esta tribuna, dando destaque a esse importante, bem como apresentamos esse importante projeto, bem como nós apresentamos as razões que nos levaram a apresentá-lo. Descalabro, senhor presidente, da violência em nosso país é, sem nenhuma dúvida, estarrecedora. Naquela época em que nós fizemos esse pronunciamento, nós protocolamos esse projeto. Apresentei algumas estatísticas assustadoras da violência desse país, entre elas as mais de 61 mil mortes violentas ocorridas no ano 2016. Já temos mais, segundo dados estatísticos, mais de 62 mil mortes aqui em nosso país. Poucas guerras regionais chegaram a um índice tão calamitoso como esse que nós presenciamos, imobilizados diante dessa realidade. Temos como resposta a esse quadro uma situação inédita, que foi exatamente a decretação da intervenção federal no Rio de Janeiro. Decretação de intervenção por solicitação do governador daquele estado, considerando a incapacidade dele, com as forças de segurança disponíveis, enfrentar essa questão. E sobre isso, senhor presidente, me remete a 1963, quando governava o estado da Guanabara, em 1963, o Carlos Werneck de Lacerda. E eu lembro-me, ainda jovem, como líder estudantil, presidente de um diretório acadêmico da Escola de Agronomia da Universidade Federal do Ceará, eu testemunhava o Carlos Lacerda, então governador da cidade-estado, chamar a atenção de toda a população do estado e do Brasil para a ocupação desordenada dos morros do Rio de Janeiro. Ele antevia, naquele momento, o nascimento, que ele dizia, o que nós dizemos hoje, de um estado paralelo dos morros e favelas do Rio de Janeiro. Então, senhor presidente,
Agora que essa questão da segurança pública volta à tona com toda a força no Diário Nacional e neste Congresso, devido ao decreto, refiro novamente, Decreto Federal da Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro, intervenção que surpreendeu a muitos e a outros não. Quer dizer, algo tinha que ser tomado naquele momento, a atitude tinha que ser tomada, e o presidente, com a sua assessoria, o presidente Temer, tomou essa corajosa decisão. O caos do Rio de Janeiro é uma demonstração total da ausência, por outro lado, do planejamento de longo prazo, planejamento estratégico, né, em relação aos problemas da segurança, sem falar em outros problemas de planejamento do nosso país. Então, senhor presidente, eu tenho algumas considerações a fazer, mas queria mostrar que tomamos essa iniciativa de propor a criação, através de uma resolução, um projeto de resolução do Senado, de número 39, e que criemos aqui esta comissão permanente. Eu considero a segurança pública não vai ser resolvida, os problemas, em um ano. De outra parte, ele não está concentrado apenas no Rio de Janeiro. No interior já há, em decorrência dessa intervenção federal, ações no interior do Estado, em várias cidades e regiões, problemas do Rio de Janeiro. Mas a insegurança pública está presente em Porto Alegre, São Paulo, onde há uma repressão, há uma política mais bem estruturada de segurança pública do nosso país, do Estado de São Paulo, mas está presente no Recife, Salvador, em Fortaleza, em Teresina. Enfim, é um problema que está se perpetuando ao longo dos últimos 50, 70 anos. Quando nós lembramos aqui do Carlos Lacerda, isso mostra que houve uma omissão total, meu nobre presidente, dos governantes, tanto na área, no âmbito federal, os presidentes, todos que passaram, e os governadores de Estado. Aqui nós temos no Senado muitos ex-governadores. E, no meu entendimento, houve, lamentavelmente, uma omissão, como ainda hoje os estados, de outra parte, no meu entendimento, como prescreve a Constituição Federal, dado a um pacto federativo, que eu chamo muitas vezes de tupiniquim, arremedo de federação, haja vista que a maior parte dos recursos públicos gerados através de impostos e outras categorias, como contribuições e os tributos indiretos, os estados, membros da federação, não recebem. E também os municípios. E muitas transferências de obrigações e deveres são constantemente perpetradas para que os estados assumam a responsabilidade, sem haver a devida e necessária contrapartida de recursos para fazer face a esses novos desafios. Então, senhor presidente, eu espero que esta casa, que amanhã terá uma sessão temática da mais alta importância e relevância, onde vamos aqui ouvir especialistas, estudiosos, inclusive da área de segurança, como está confirmada a presença desse grande ministro, eu queria aqui ressaltar, que é o Raul Jungmann, deu demonstração disso como ministro da Defesa, e eu sei que muito fará como ministro da Segurança Pública. É um homem digno, um político de conduta ética e moral inabalável, reconhecido por todos, principalmente do seu estado de origem, Pernambuco. Mas nós temos que trazer para esta casa, no meu entendimento, daí para a razão do nosso projeto, que cria um locus, que cria uma comissão específica para tratar da questão da segurança pública. Nós não vamos resolver essa questão esse ano, porque ela se perpetrou ao longo da nossa história.
como uma sociedade ainda desigual, em que prevalecem muitos e graves problemas sociais que vêm da década de 50, 60, com o processo de urbanização. E é um processo longo, um processo em que, para nós voltarmos a construir uma sociedade menos desigual e mais justa, isso vai levar muito tempo. O problema da violência e da insegurança é um problema estrutural. Não vamos resolver tão somente através da repressão. Temos o lado das grandes e inquestionáveis políticas sociais. Temos que avançar nisso. Temos que melhorar a distribuição de renda e da riqueza em nosso país. Senhor presidente, é isso que nós queríamos falar primeiro desse projeto de resolução que apresentamos ainda em setembro, vendo a gravidade da questão da insegurança em nosso país. Um outro projeto, senhor presidente, que também diz respeito à questão da segurança pública. Nós apresentamos também nesta casa o projeto de lei do Senado 483 do ano passado, que trata da utilização de veículos apreendidos pelos órgãos de segurança, as polícias militares, as polícias civis, Polícia Federal e a Rodoviária Federal. Se nós andarmos pela cidade e formos verificar os depósitos onde são recolhidos e guardados esses carros, nós vemos um verdadeiro marasmo, um verdadeiro caos com os carros que nós não sabemos quem são os verdadeiros proprietários. Então, o nosso projeto de lei, ele diz, aqui assim, na abertura, senhor presidente, ele institui uma modificação no Código de Trânsito Brasileiro para estabelecer normas gerais para a utilização de veículos apreendidos e sem identificação. Aqueles veículos são apreendidos e não têm identificação, não é? Pelas polícias e sem identificação, pelas polícias civis, federal, rodoviária federal e militares. Então, esse projeto, ele trata exatamente de uma modificação no nosso Código de Trânsito Brasileiro e estabelece como deve ocorrer o processo de utilização desses veículos não identificados, que não se sabe a procedência deles, em ser utilizados em área de segurança pública por essas polícias. Há um processo a ser feito, ouvido o Ministério Público, o juiz competente, e a utilização pelo órgão que requer autorização para utilizar esses veículos em segurança pública. Então, é um outro projeto que nós apresentamos e que está em tramitação nas comissões respectivas desta Casa. E um outro, senhor presidente, que eu espero que deva merecer uma discussão mais acurada, uma discussão maior, trata-se, me parece que eu não trouxe, aqui, mas, presidente, nós estamos em fase de conclusão de um projeto que trata da criação em nosso país, no Estado brasileiro, na área federal, de uma Força Nacional de Segurança Pública permanente. Nós sabemos que hoje ela é formada, além de militares das três armas, por policiais que integram as polícias militares dos estados. E o que nós estamos propondo é a criação de uma força permanente de segurança pública em nosso país. Sabemos da gravidade, falamos aqui, nós temos 17 mil quilômetros, arredondando, de fronteiras terrestres, limitando-nos
com 10 países aqui na América do Sul, e temos uma fronteira marítima, uma costa, de 7.000 quilômetros. Ou seja, nós temos quase 24.000 quilômetros de fronteiras. Eu tive a felicidade, a oportunidade, juntamente com a nossa estimada senadora Ana Amélia e mais 8 deputados federais, de integrarmos um grupo que esteve no Comando Militar da Amazônia, visitando alguns quartéis, algumas guarnições desse comando, e em seguida fomos a São Gabriel da Cachoeira, lá no estado do Amazonas, onde conhecemos, tivemos a oportunidade de conhecer esse grupo parlamentar, das condições que vive aquela comunidade, aliás, integrada 74%, 75% de mais de 40 mil habitantes de indígenas, índios, de, me parece, 23 etnias, e que a presença do Exército naquela área tão longínqua é efetiva. Veja que o único hospital que presta serviço a essa coletividade de mais de 40 mil pessoas, seres humanos, é um hospital militar, integrado por médicos, farmacêuticos, bioquímicos, enfermeiros, enfim. É o único hospital presente naquela cidade. E ela vive também em decorrência de uma brigada de selva e também de outra corporação. Com licença, eu queria só saudar e agradecer a visita dos senhores aqui ao Senado Federal. Obrigado. Então, o meu universitário é um assessor, ele localizou aqui, estava perdido essa folhinha que trata de que não pode mais ser apresentado, projeto de emenda à Constituição. Foi uma boa interrupção. Valeu a interrupção. E que era um projeto que cria realmente uma guarda, aliás, guarda me parece, eu estou muito feliz também que o pensamento do nosso atual ministro da Segurança Pública, ele está convencido, me parece, da necessidade de uma Guarda Nacional. Nós chamamos de Força Nacional Permanente. Inexoravelmente, senhor presidente, nós vamos chegar a isso. O que nós e muitos veem com muita preocupação é as Forças Armadas, principalmente o Exército Brasileiro, ser chamada, quer dizer, convocada inclusive pelo chefe do Estado, pelo chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República, quer dizer, por solicitação do governador, e, aliás, muitos governos, nas crises de segurança, ou mesmo o problema das penitenciárias, têm recorrido ao Exército. Daí porque eu vejo que não é possível, quer dizer, não diria um desvio de função, mas, no momento atual, a própria Constituição, quer dizer, é muito clara no que se refere à atividade permanente e principal de defesa nacional através de suas Forças Armadas. E a segurança pública, sim, através dos Estados. Embora eu defenda que deva haver, digamos, um entendimento, depois de muitos estudos, com vistas quer dizer, que haja também uma participação, um envolvimento dos órgãos de segurança federais, como já existe a Polícia Federal na Guarda das Fronteiras, que eu me referi aqui, embora eu estava falando, na hora da interrupção, dessa visita nossa à Amazônia. E eu vi e senti a necessidade de cuidarmos mais das nossas fronteiras. O agente etiológico da violência, do crime, no meu entendimento, reside nas drogas, e elas entram exatamente pelas fronteiras, o tráfico de drogas, e são esses que a dependência química dos nossos jovens é exatamente decorrente daqueles produtos que entram pelas nossas fronteiras. Também por onde entram as armas que estão muito além
daquelas disponíveis por nossas forças militares, as polícias militares. Então, eu vejo que a questão da segurança é muito profunda, as raízes dela remontam a mais de meio século, em que requer, quer dizer, um envolvimento da União, o que está acontecendo agora, mas tem que ser feito isso dentro de um planejamento. Nós temos no nosso país grandes e renomados especialistas na área da antropologia, da sociologia, né, dos cientistas sociais, políticos e dentro dos órgãos de segurança. Tem grandes e renomados estudiosos dessa matéria, há mais de 50 anos que vem estudando isso. O meu entendimento é juntar o que já se produziu nesse país, as saídas, as alternativas para a segurança pública e montarmos um projeto de longo prazo, em que se envolva não só o Estado, mas a própria sociedade. Eu creio que é dessa forma que nós vamos avançar. E voltando a esse projeto nosso embrionário, que, aliás, está pronto, a PEC, aliás, uma proposta de emenda à Constituição, né, que cria uma Força Nacional de Segurança Pública. Inclusive, sobre isso, senhor presidente, já que me restam uns 5 minutos, eu gostaria de lembrar que, por ano, se inscrevem para servir a pátria mais de 1.800.000 brasileiros, jovens brasileiros, que são selecionados 1/3, 600.000. E há um engajamento nas 3 armas de 100.000 por ano de brasileiros que vão servir. A maior parte, mais de 90.000 desses 100, vão para o Exército. Um grupo pequeno, quer dizer, menor, vai para a Marinha, de 5 a 6.000, e 3 a 4.000 vão para a Aeronáutica. E isso resulta que todo ano nós colocamos como reservista, vai para a reserva, mais de 90.000 jovens, sendo que destes, aliás, dos 100.000, 8.000, 10 são engajados, quer dizer, aqueles melhores portadores de uma qualificação profissional são incorporados por 8 anos, 5, 6, 7, 8 anos. E no meu entendimento, não conheço bem a matéria, essa Força Nacional deveria ser formada por esses egressos que passaram 8 anos dentro das Forças Armadas. Claro que a maior parte deles integram o Exército, mas, no meu entendimento, um jovem que passa 6, 7, 8 anos aquartelado, ele está preparado para integrar uma força permanente. Agora, nós temos que ver os aspectos legais de relações de trabalho para resolver essa questão. Mas eu vejo uma saída fácil. Nós temos uma estrutura, quer dizer, construída em quartéis, guarnições, etc., ao longo de 100 anos. Temos espaços que podem ser, digamos, aproveitados e para reduzir os custos de implantação dessa força permanente, que, no meu entendimento, tem que ser sob a jurisdição das Forças Armadas. E eu também, senhor presidente, eu queria só ter a oportunidade de relatar uma questão que eu acho também, a questão do direito, sobretudo com relação ao trabalho. Nós temos aqueles jovens que serviram à pátria, servem à pátria por 1 ano e saem, depois de passar 1 ano nas guarnições, na caserna. No meu entendimento, é um cidadão que teve, ao longo desse ano, questões relacionadas à ordem, à disciplina,
tomou um susto, presidente. A ordem, a disciplina e, sobretudo, a hierarquia. Quer dizer, eu penso também, quer dizer, que esses jovens egressos do serviço militar, de um ano também, poderiam ser, digamos, aproveitados das polícias militares, todas elas, todo o contingente das polícias militares dos estados do Brasil estão com a carência de pessoas. E nós temos essas pessoas, 100 mil jovens são formados todo ano pelas 3 armas. E esses jovens, pergunto, poderiam prestar ou não relevantes serviços às nossas forças de segurança, somente nos estados, não é? Eu creio que com criatividade, disposição de melhorar a gestão, que muitos problemas que nós temos devem-se à gestão. Nós estamos com um problema de gestão gravíssimo em nosso país, em todas as áreas. Claro, umas mais, outras menos. Então, eu queria só, meu presidente Sérgio, deixar, digamos, aqui essas ideias. Creio que amanhã vai ter muita oportunidade de discussão. Nós vamos ter uma sessão temática voltada especificamente para a segurança. Vamos ter aqui grandes e renomados especialistas nessa área, que eu reputo, digamos, de grande relevância a decisão do nosso presidente Eunício Oliveira de dar prioridade à questão da segurança pública em nosso país, porque isso é um reclamo de todos, de toda a sociedade, que todos vivemos enjaulados. A gente anda nas cidades, até o comércio está mais aberto. São grades de ferro, grades de proteção. E veja que aí muitos são jovens. E hoje nós dissemos que é nem mais 16 anos para 30, não. Quer dizer, que adolescentes, crianças, quer dizer, com 10 anos, 12 anos, já a serviço da criminalidade. Então, nós não podemos ficar distantes dessa realidade. Nós temos a nossa contribuição e o dever constitucional, o dever regimental dessa casa, para tratar dessa questão. Daí porque, por último, eu me refiro ao nosso projeto de resolução que cria aqui no Senado um locus, quer dizer, um ambiente, uma comissão permanente para nós discutirmos e tratarmos da segurança pública. É uma comissão especial, temporária, não vai nos levar a nada, considerando que o problema da segurança ele foi gerado ao longo de um século, com acentuação maior nos últimos 50 anos. Então, com essas considerações, eu agradeço o nosso nobre e estimado presidente pela tolerância e pelo tempo que me foi concedido. Muito obrigado e até a próxima reunião nossa. Senador